Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XEI 2.0 Flex 2024. A versão intermediária do modelo que está exposta aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio mais vendido no Brasil chegou com novidades. A grade frontal com modificações, uma nova roda, o perfil dos pneus um pouco mais alto, o sistema Toyota Safety Sense com atualizações, agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos com ACC, pré-colisão, mudança de faixa involuntária. Lá no seu interior, uma boa mudança também. Saída de ar-condicionado na segunda fileira do banco traseiro com duas tomadas USB do tipo C. Mesmo nessa versão intermediária, painel digital de 12.3 polegadas e também uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse sedã médio da Toyota, partindo aqui dos seus faróis, que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. Nós temos aqui a parte com iluminação em LED, com os dois pontos da luz de condução diurna, indicador de seta que é halógeno e o farol alto e baixo que continua sendo halógeno, com canhão de foco projetor de longo alcance, acendimento automático e também a parte com farol alto e baixo comutativo referente ao sistema de segurança. Aqui nós temos esses três formatos em L aqui, com um detalhe cromado na parte interior do farol, com todo o detalhe também em black piano que realmente deixa o design do carro bem valorizado. Aqui essa peça com esse detalhe aqui em formato em C, com o acabamento em prata metálico e também preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina. Sensores de estacionamento dianteiro, com alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante, depois eu mostro para vocês lá como é o funcionamento. A grade superior, que teve uma atualização. Anteriormente ele tinha as aberturas na horizontal e preto fosco, agora é o acabamento aqui em colmeia com as aberturas de ar, com detalhe em black piano e as aberturas embaixo e em cima que ficaram maiores. Todo esse acabamento também em black piano, mais acima na parte do capô, com esse detalhe todo cromado também, que fica um friso bem aparente. E aqui nós temos o logo translúcido da Toyota, onde nós temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que teve atualização. Anteriormente só identificava veículo, agora ele identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Mais acima nós temos parte aqui com a câmera que monitora todo o trajeto ali no para-brisas para trazer mais segurança, e ele inclui pré-colisão com frenagem autônoma, mudança de faixa involuntária e também ACC. Os vincos que saem lá da parte da lateral, vindo lá de cima, terminando aqui na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 175 cavalos, torque de 21.3 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta e indireta, e ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio. Uma atualização na motorização foi referente à legislação do Procon VL7 de emissões, e ele passou a ficar 8% mais econômico na parte energética do modelo, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo para que você possa comparar referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô, manta acústica também entre a parte do painel, e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal,
que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram atualizadas. Um novo desenho aqui com os vincos bem aparentes, a parte com a pintura cinza metálica e o perfil dos pneus que teve uma mudança. Anteriormente era 225/45, roda de 17. Agora ele passou a ser 215/50, roda de 17 polegadas, que aumentou um pouquinho a altura do solo. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento. Vão livre de solo, passou a ser 15,1 centímetro por conta do perfil dos pneus. E aqui nós temos a caixaria de roda com esse detalhe aqui que faz o contorno em volta da parte da roda, saia lateral, também essa parte com esse vinco da primeira porta até a segunda porta que fica bem marcante e um vinco também que sai da parte lateral terminando lá na parte da lanterna traseira. O detalhe aqui da coluna A em preto fosco, também detalhe da parte do retrovisor, indicador de seta repetidor aqui na lateral, rebatimento automático do retrovisor na parte do botão eletrônico. Aqui a cor predominante, é raríssimo achar essa cor na concessionária, cinza celestial, é realmente uma cor bem bonita para o modelo. A parte da detalhe da maçaneta na mesma cor, coluna B com detalhe em preto fosco, assim como a coluna C e toda a parte envidraçada do modelo. Suspensão é do tipo independente, parte traseira com esses vincos aqui bem aparentes, que eu quero abrir a imagem da parte traseira para mostrar os detalhes para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. O vinco que atravessa todo o para-choque, terminando com esse formato em C, harmonizando lá na grade frontal do veículo, com essa peça aqui com um detalhe, um refletor noturno. As lanternas que saem aqui da parte lateral, terminando aqui na parte da tampa traseira. O sistema de iluminação é halógeno, exceto a lâmpada de ré aqui somente do lado direito. Todo esse detalhe com esse aplique cromado que atravessa toda a tampa traseira, com um detalhe brilhante e também fosco. Eu vou abrir a imagem para mostrar o detalhe aqui, ó, Corolla XEI e o logo da Toyota, todos eles com detalhe cromado. Terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, com a chave presencial no bolso. Apertando esse botão aqui na tampa traseira, você consegue fazer a abertura desse porta-malas, que é de 470 litros de capacidade. Por ser um sedã médio, tem um bom espaço para poder estar utilizando. A parte com iluminação halógena. Aqui no teto também, você puxa essa parte aqui, ó, temos o kit de ferramentas com o step de uso temporário com roda em aço para você fazer a troca do pneu, que continua o mesmo perfil da versão 2023. Todo esse acabamento aqui com a manta na parte da tampa traseira, câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte de segurança aqui ele conta com a iluminação em LED aqui da lanterna de neblina traseira. Isso é um item de segurança também interessante. Falando em segurança, ele conta com freios ABS com EBD, IBAS e assistente de rampa, e conta com os freios a disco nas 4 rodas. E no teste de colisão Latin Helicap, ele conta com 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2 metros e 70 centímetros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vamos sentar para mostrar para vocês aqui essa questão do espaço. Praticamente ainda me sobram 3 dedos para vocês verem esse detalhe. O teto é cinza, com as alças aqui no teto, iluminação halógena, portas revistas aqui para o lado somente do passageiro, e a novidade aqui, saída de ar-condicionado para os bancos traseiros com 2 tomadas USB do tipo C. Isso trouxe uma comodidade e realmente o modelo, por ser um sedã, merecia ter esse adicional aqui desse modelo. O detalhe aqui, ó, com o revestimento do banco em couro, com essa parte mais lisa, todo o pontilhado da costura e também todo esse detalhe pontilhado aqui ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros ainda para vocês. Cinto de 3 pontas e encostos de cabeça para todos os ocupantes. O detalhe aqui
com descansa-braço, com 2 porta-copos, facilita viajando aí com 3 ou 4 pessoas, isso é um detalhe interessante. O detalhe também com isofix, com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para quem está aqui atrás. Isso é um detalhe interessante. Apertando o botão aqui, ó, o banco é bipartido, 60 por 40, mesmo com um porta-malas de 470 litros, caso você queira carregar algo que não coube no porta-malas, uma escada, por exemplo, pode descer um dos 2 lados aqui, utilizar da maneira que você achar melhor e traz mais comodidade nessa questão. Também um detalhe aqui com revestimento em couro, com a parte aqui com a costura aparente, aqui já é com plástico bem macio ao toque, também com a linha aparente aqui com a costura e os puxadores aqui que são prata. O acionador do vidro elétrico com a função auto-down, ele sobe com um toque só. Aqui nós temos um porta-trecos e também o alto-falante aqui na porta do Corolla Sedan. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição Corolla e logo da Toyota virando. Nós temos a opção de uma segunda opção para a abertura do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico do seu interior. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa estar fazendo a abertura aqui do Corolla através da Smart Entry. Traz mais comodidade. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem essa alavanca para ajuste de altura. Essa outra alavanca, ajuste da inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. Uma terceira opção de abertura do porta-malas e a abertura do tanque de combustível, que é de 50 litros. A inscrição Corolla ali no tapete. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla XEI 2024, que já está em funcionamento. Perceberam a mudança? Um painel completamente digital. Apertou a função Sport, ele aparece essa parte com a interação aqui para ficar com giro mais alto no motor e já muda toda a tela ali ficando em vermelho. E voltando aqui para o modo normal. Isso aqui ficou bem bacana no carro. Outra mudança significativa, vocês lembram que na parte inicial do modelo ali em 2020 era uma multimídia Pioneer com conectividade com fio? Agora é uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio com o sistema Harman Kardon. E aqui nós temos os botões físicos, uma tela touchscreen de fácil, muito prática para poder estar usando, AM, FM, estações de rádio, os favoritos, USB, Bluetooth e projeção de tela. Voltando aqui, telefone que você clica, ele já vai fazer o pareamento via Bluetooth para você utilizar como comando de som, comando de voz, e aí a utilidade também para pareamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Veículos, nós já temos informações de rota e consumo e histórico de consumo, e as informações de rota com velocidade média, tempo decorrido e autonomia de combustível. Voltando aqui, nós temos as configurações gerais, dispositivos, equalização de som e referente a configurações de sistema e também referente à iluminação e configurações do carro que você consegue estar fazendo. É uma multimídia que para mim agradou, ficou mais usual no dia a dia com certeza do que a multimídia anterior. Ar-condicionado que é do tipo digital, apenas de uma zona, você consegue colocar a temperatura aqui desse lado, já do outro lado o fluxo desse ar-condicionado, a velocidade, a saída do banco traseiro, que isso é uma novidade, muitos vão gostar nesse sedã, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e aquecedor do vidro traseiro e onde você vai direcionar o fluxo do ar condicionado. Botão start-stop para fazer ignição aqui no veículo, também o detalhe aqui do console central com esse porta-trecos, todo o detalhe aqui em preto fosco, já nessa parte aqui é em black piano com esse detalhe prata, que realmente fica bem marcante aqui na parte do modelo. E nós temos aqui a função Sport, quando você aperta ela vai fazer a troca do sistema simultâneo ali com um giro mais alto para você ficar com um giro maior no motor. E como eu falei para vocês, você aperta ali, ela já muda na tela ali, ó, falando que está na função Sport. Isso é legal. Aqui você tem a opção também para estar optando aqui para ligar o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e BAS, e você tem a opção também de estar desligando o sistema caso você queira. O câmbio automático ele é do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, como eu falei para vocês na apresentação do motor. Opção com câmera de ré, você colocou aqui, temos as linhas dinâmicas aqui, mas não tem o ângulo do esterçamento aqui
do volante, apenas as linhas de distância. E o detalhe, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então quando você está próximo do objeto ali, ó, ele vai aparecendo tanto na parte traseira como na parte dianteira. Isso também é legal. Colocando aqui para o modo drive e para o lado esquerdo, você tem as trocas de marchas aqui manual. Então você consegue colocar para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas. Isso facilita numa descida de serra para você utilizar como um freio motor, numa descida de serra, para colocar uma marcha para baixo, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, com um motor mais cheio. Freio de estacionamento continua sendo aqui manual com essa alavanca. O detalhe aqui com 2 porta-copos para você utilizar. Também todo o revestimento em couro aqui do descansa-braço com essa parte aqui com as linhas aparentes. Abrindo aqui você tem um espaço com uma tomada USB do tipo C e uma tomada 12 volts e todo o espaço para você utilizar aqui da maneira que você achar melhor. O revestimento na fileira do banco dianteiro é em couro. Toda a parte aqui mais lisa com uma costura aparente. Todo esse pontilhado ao centro vindo até mais acima, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com a opção do espelho, puxou, vai acender a iluminação halógena tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um farol vindo com farol alto atrás de você, isso é bem interessante também, e a iluminação halógena aqui na parte do teto. Esse botão para você estar acionando o alarme volumétrico no interior do veículo ou desativar, isso você opta quando você queira colocar no carro algo que se mova, ele não vai disparar o alarme do veículo. A parte do painel aqui já temos todo esse acabamento bem macio ao toque, com essa linha aparente, todo detalhe aqui prata e também black piano que acaba ali no difusor do ar-condicionado. Uma tomada USB aqui para você conectar o seu pendrive ou recarregar o seu celular. Porta-luvas aqui que ele desce bem devagar, tem um bom espaço para você estar utilizando. Ó, o acabamento aqui na parte do painel também, ó, bem macio ao toque. E aqui nós já temos o alto-falante e essa parte mais acima aqui já é com plástico rígido. Aqui no painel também, ó, bem macio ao toque esse acabamento aqui. Porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados. Nós temos os 4 vidros aqui com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Esse botão que você acionando é o rebatimento eletrônico dos retrovisores. Aqui na parte do painel, ajuste do facho do farol, você consegue colocar o farol alto para cima ou para baixo, o farol baixo também, por ser um sedã médio, você coloca mais peso no carro, você tem essa opção. Aqui esse botão que está acionado em verde faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que é o farol alto e baixo comutativo. Você deixando no farol alto, ele vai identificar automaticamente um carro vindo na sua direção e vai colocar para o farol baixo. Passou o veículo por você, ficou escuro novamente, ele volta para o farol alto automaticamente. Isso traz até mais comodidade para você estar dirigindo à noite e não precisar ficar ofuscando a vista de ninguém. Isso é legal. Aqui foi acrescentado o botão Odotrip por conta do painel digital, então você aperta ali, tem Trip A, Trip B e o odômetro total aqui no canto que você consegue fazer a utilização. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor, a sua direção é eletroassistida e aí nós temos aqui todo esse revestimento em couro com a linha aparente, o volante multifuncional com um detalhe aqui que você tem a opção do comando de voz, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos do computador de bordo que você tem aqui para fazer opção, desse lado para passar as estações de rádio ou as músicas e o modo de música que você está ouvindo o aplicativo, e mais acima você tem referente ao sistema Toyota Safety Sense que teve atualização. Anteriormente só identificava veículo, agora ele identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Isso foi interessante. Esse botão é referente ao ACC do veículo, que faz parte do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo do modelo. Vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Então você está no trânsito, não percebeu que reduziu a velocidade, ele faz isso automaticamente dando o alerta também. Isso é bem interessante. Aqui, esse botão você mantendo ativo faz parte da mudança de faixa involuntária. Se você não der seta para o lado direito ou esquerdo informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro
e visual, informando que você está saindo da faixa. E ele também tem assistente de centralização de faixa, ou seja, ele vai fazer as correções para que você fique ali na faixa de rodagem. Ele tem assistente de oscilação também. Se ele perceber que você está saindo muito da faixa ali sem a mão ao volante, ele vai te dar o alerta para você colocar as mãos sobre o volante, que ele está percebendo que você está oscilando muito ali na parte do volante. E esse aqui é o mais importante, que é o sistema pré-colisão. Esse, você mantendo ele ativado, ele vai identificar pedestres, ciclistas e veículos, como eu falei para vocês anteriormente. E numa situação de risco iminente à sua frente, que você está distraído ali no trânsito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para que você saia daquela situação de risco iminente. E se você não conseguir sair dessa situação, ele vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. E um outro detalhe também: no sistema de oscilação, quando ele percebe que você está muito ali oscilando ao volante, ele vai aparecer uma xícara de café para falar para você que está na hora de descansar na viagem, que você já está fadigado ao volante. Então isso também é bem interessante na parte do sistema de segurança. As mudanças de marchas aqui no pedal shift no volante para fazer as trocas manuais se necessário. E aqui vou mostrar o painel digital para vocês. Uma tela de 12,3 polegadas. Nós temos o conta-giros aqui do lado esquerdo, marcador da temperatura do motor, marcador do tanque de combustível, que é 60 litros. Velocímetro aqui, que é da forma analógica, porém digital, e o velocímetro digital. Relógio, indicador aqui da temperatura exterior. Configurações. Aqui nós temos 3 tipos, tá? Se você colocar aqui para o modo 1, ele tem aqui, ó, a FM, trip A e B, velocidade instantânea e média aqui do veículo. Se você colocar aqui para o lado 2, ele já vai identificar aqui os sistemas de segurança, modo de economia e as informações de viagem. Se você colocar para o lado direito, para o modo 3, aí ele tem simplesmente os sistemas de segurança. E aqui o que é bacana, se você colocar nas configurações aqui, segurando o botão OK aqui ao centro e entrando em configurações, aí você tem a parte aqui, ajuste de relógio, enfim, todos os sistemas de segurança, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, configuração de medidor. Você tem o tipo de medidor, então eu coloquei aqui essa forma com essas duas partes aqui do lado esquerdo e direito. Posso optar por esse aqui ao centro, ele vai aparecer o conta-giros aqui, a FM, trip A e B e a média. E apertando OK aqui, ele aparece o widget, que tem as médias aqui e a rádio aqui ao lado. Se eu voltar aqui, optar por esse que está aqui acima, ele já vai ficar só com velocímetro digital e com as mesmas opções aqui do lado, e apertando OK ali também no widget. Agora eu vou colocar nesse daqui mais abaixo e vou mudar uma outra opção aqui, ó, estilo de medidor. Ele tem 4 opções. Então nós temos o casual, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui agora, desde quando eu liguei o carro. Vou mudar para inteligente. Ele já mudou a parte ali com o detalhe dos velocímetros ali e conta-giros. O robusto, ele já vai mudar para essa opção aqui. E se eu colocar no esportivo, ele já vai ficar com conta-giros, com esse detalhe em vermelho, nos mostradores. Também é bem bacana. E como eu falei para vocês, né? Apertou o botão Sport, ele vai aparecer aqui o carro com as opções em vermelho, para falar que está com um giro mais alto ali. E apertou mais uma vez, ele vai voltar para o modo normal ou modo de economia, que você consegue estar optando também. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla XEI 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa acompanhar lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro, que hoje está passando por fronteiras internacionais. O primeiro salve de hoje vai para Andrés Gomes, da cidade de Santana do Livramento, lá no Uruguai. O segundo salve do canal vai para Marcos Cilião, da cidade de Boston, lá nos Estados Unidos. O terceiro e último salve de hoje vai para Betinho Jafera, da cidade de Moçambique, lá na África. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja
para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!